Gálatas capítulo 5, versículo 22 até o versículo 25. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Estamos falando sobre o fruto do Espírito. A palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Senhor, nos abençoa nessa noite. Fala aos nossos corações e nos ensina a andar segundo a Tua palavra. Enche-nos do Teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. O apóstolo Paulo, já falei algumas vezes aqui, o apóstolo Paulo, ele é fantástico, porque ele consegue, Cristo tinha essa habilidade. Cristo conseguia falar das coisas eternas de maneira simples. E isso é extremamente difícil, você falar da eternidade de uma forma simples. Jesus, por certa vez, disse que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que perdeu uma moeda dentro de casa. Jesus tinha essa capacidade. E o apóstolo Paulo tinha a capacidade de falar de coisas extraordinárias também de uma forma muito fácil, muito didática. E quando ele vai falar da presença do Espírito Santo em nós, ele usa a imagem de um fruto, de algo que é acessível a todas as pessoas. E nós precisamos entender que Paulo não diz, mas os frutos do Espírito são. Ele diz, mas o fruto do Espírito é. Isso significa que nós precisamos ter todos esses pedacinhos do fruto do Espírito em nós. Mas aí muitas pessoas ficam tentando dizer assim, pastor, eu não tenho amor, então eu vou orar para Deus me mandar amor. Pastor, eu não tenho alegria, então eu vou orar e pedir a Deus que mande alegria. Pastor, eu não tenho paz, eu vou orar pedindo que Deus mande paz. Pastor, eu não tenho longanimidade, então eu vou orar pedindo que Deus me dê longanimidade. Não, nós temos que orar pedindo que Deus nos encha do seu Espírito. O fruto é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Você entende isso? Quanto mais você andar com Deus, quanto mais você estiver cheio da presença de Deus, mais o fruto do Espírito vai se manifestar na sua vida. Você pode dizer amém? E Paulo conclui isso no versículo 25, pode colocar na tela, por favor, versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se eu vivo a vida cristã, eu tenho que andar da maneira como eu professo a minha fé. Amém? Então voltemos ao versículo 22, então nós já vimos que o fruto do Espírito é uma coisa só. Paulo, ele divide em várias porções, é como se ele estivesse pegando o fruto e dividindo em várias porções para facilitar o entendimento, mas ele está falando de uma coisa só, ele está falando do fruto do Espírito Santo. E como nós já vimos, o fruto do Espírito Santo é produzido pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Então, se você quer ter o fruto do Espírito, você precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Voltemos agora para
a primeira parte do fruto do Espírito. Na relação do apóstolo Paulo, qual é a primeira parte do fruto do Espírito? Muito bem. Está aqui na tela. Na relação do apóstolo Paulo, qual é a primeira parte do fruto do Espírito? Amor. Ora, o que é amor? Pastor, eu sei o que é, mas não sei dizer o que é. Amor é um negócio assim, né? Para entendermos o que Paulo está falando, precisamos entender de que tipo de amor ele está falando. Porque os gregos, eles tinham palavras diferentes para expressar o amor. Por exemplo, quando eles queriam falar sobre o amor entre marido e esposa, qual era a palavra que eles utilizavam? Quem sabe? A palavra eros, que era a palavra usada para expressar o amor entre um homem e uma mulher. Quando os gregos queriam falar sobre o amor de pais e filhos, eles usavam uma outra palavra que no português a gente usa a mesma palavra. A gente fala de amor, amor de pai e mãe, amor de marido e esposa, mas os gregos tinham uma palavra para cada tipo de amor. Então, se fosse escrever sobre o amor entre pais e filhos, era o amor, a palavra utilizada era filos, e por aí vai. Mas quando Paulo escreve aos Gálatas, a palavra que ele usa aqui não é filos, não é eros, mas é a palavra ágape. E a palavra ágape, ela é conhecida como o mais sublime e intenso amor que existe. Porque ele é conhecido, a palavra ágape, ela é conhecida como o amor incondicional. E esse tipo de amor, ele é aplicado ao próprio Deus. Quando Jesus chama Pedro para conversar, já falei disso aqui também. Quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus faz a pergunta usando a palavra ágape. E Pedro responde: sim, tu sabes que eu te amo. Mas Pedro não usa a palavra ágape, ele usa a palavra filos. Ou seja, eu não consigo te amar desse jeito. Jesus estava colocando um tipo de amor elevado. Pedro, você me ama? Ágape. Pedro respondia: mestre, eu te amo, mas te amo filos. Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, você me ama? Ágape. E Pedro a segunda vez responde: Senhor, eu te amo filos. Na terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas filos? E aí Pedro se entristece, porque Pedro entendeu que o próprio Jesus sabia que Pedro nunca ia chegar naquele tipo de amor. Então Jesus falou: então me ame como você consegue. Mas o amor colocado aqui para nós como fruto do Espírito é o amor ágape. É o amor que fala do amor de Deus, um amor que transcende todo o nosso entendimento. Lá em João capítulo 3, versículo 16, pode colocar na tela, por favor. Nós temos ali o tamanho, a ideia, a dimensão do que o ágape significa. Evangelho de João capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz: porque Deus fez o quê? Amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho unigênito. Para quê?
para que todo que nele crê não pereça. Então, o amor de Deus, ele é algo tão grande, tão maravilhoso, tão sublime, que Deus deu aquilo que ele tinha de mais precioso para resgatar homens e mulheres que não mereciam. Ora, você aqui já fez alguma coisa acima das suas condições por um filho? Você já fez? Pastor, eu já fiz coisas pelos meus filhos que eu não tinha condições de fazer, mas eu fiz o sacrifício. Quem já fez? Por que você fez? Por amor. Amém? O amor que você sente pelos seus filhos levou você a fazer sacrifícios em nome desse amor, amém? Mas você faria o que você fez pelos seus filhos por alguém que você não conhece? Seja sincero. A resposta provável é o quê? Não. Pastor, eu fiz pelos meus filhos, eu dou até um braço. Mas por quem eu não conheço, eu não dou não. Mas o amor a que Paulo está se referindo lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que é a primeira parte do fruto do Espírito, é um amor que está disposto a fazer algo por quem não merece. É o amor que está disposto a fazer algo por alguém que não mereça o seu amor. E como que você vai conseguir chegar a este nível de amor produzindo isso você mesmo? Então, se você ficar tentando fazer com que o fruto do Espírito seja uma realidade na sua vida, você vai conseguir chegar no amor ágape? A resposta é óbvia: não. Por isso que Paulo diz que é um fruto de quem? Somente o Espírito Santo pode gerar isso em nós. Mas pastor, por que eu preciso desse tipo de amor na minha vida? Porque o amor, ele toca todas as áreas da nossa vida. Alguns exemplos: relacionamento conjugal. Efésios capítulo 5, versículo 25, Paulo fala desse tipo de amor. Maridos, que cada um de vocês ame quem? E que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo fez o quê? Amou a igreja e se entregou por ela. Que palavra você... Não, pode manter, por favor. Que palavra você acha que Paulo usou ali para amor? Que palavra você acha que Paulo usou ali? Quando ele fala que maridos, ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, que tipo de palavra você acha que Paulo usou? Então, o fruto do Espírito é necessário para que você tenha um bom relacionamento conjugal. Você entende onde você vai aplicar isso? Se você não estiver cheio do Espírito, e se o Espírito Santo não gerar em você o fruto do Espírito, como é que você vai amar o seu marido? Como é que você vai amar a sua esposa? Como é que você vai amar o seu marido quando ele esquecer a toalha molhada em cima da cama? Como é que você vai amar o seu esposo quando ele estiver no mercado, você mandou ele comprar 3 coisas e ele ligou 3 vezes para comprar as 3 coisas? Como é que você vai amar sua esposa quando naquele dia você pegou um ônibus lotado com um buquê de flores e chega em casa todo feliz para entregar para ela, ela fala que aquelas não são as flores que ela gosta, que você não presta atenção na vida dela? Então, meus irmãos, o amor ao qual Paulo está se referindo aqui em Gálatas 5, 22 e aqui em Efésios capítulo 5, 25, é um amor que está fora do nosso alcance, naturalmente falando, mas é possível de forma sobrenatural, se nós estivermos o quê? Cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, o marido pode amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo demonstrou esse amor? Se entregando por ela, na cruz, morrendo na cruz pela igreja.
Então, meus irmãos, é possível, desde que eu entenda o que é o fruto do Espírito. Amar quem me faz bem é fácil, o problema é amar quem não faz bem. Amar quem está ali do seu lado é fácil, e amar as pessoas que você não conhece, e amar as pessoas com quem você não tem contato. Nós precisamos, meus irmãos, entender que todas as pessoas são alvos do amor de Deus. Porque todos pecaram e todos carecem do quê? Da graça de Deus. Um criminoso, um terrorista, por mais hediondo que seja o que essa pessoa está fazendo, esta pessoa também é alvo da graça de Deus, se ela se arrepender, sim. Então nós precisamos entender que quando Paulo está falando de fruto do Espírito, ele está falando de algo muito importante em nossas vidas, porque isso vai tocar em várias áreas do nosso relacionamento. Já falei da primeira, relacionamento conjugal. Como é que o marido vai amar a esposa e a esposa vai amar o marido, se não for este amor que está descrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que é o amor ágape, que é um amor sublime e incondicional. Outro exemplo, onde o amor ágape é necessário, Mateus capítulo 22, versículo 39. Quando Jesus está resumindo a lei em 2 mandamentos, a segunda parte do versículo é: e o segundo, obviamente é o segundo mandamento, semelhante a este é o que? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Que tipo de amor você acha que Jesus está propondo aqui? Jesus está propondo aqui que você sinta por quem você não conheça o mesmo tipo de amor que você sente por quem? Por si mesmo. Isso é possível de forma natural? Sim ou não? Não. Você pode ler livros, você pode participar de programas de autoajuda, você pode participar de seminários, você pode participar de conferências, você pode ouvir lives na internet, programas no YouTube, você pode fazer o que você quiser, mas se o Espírito Santo de Deus não agir dentro de você, isso não vai acontecer na sua vida. É uma mudança, meus irmãos, sobrenatural, que só vai acontecer se nós buscarmos a presença do Espírito Santo. Como é que eu vou amar alguém nesse nível? Amar alguém que eu não conheço, amar alguém que eu não tenho intimidade, amar alguém que eu não tenho nenhum relacionamento com essa pessoa, mas amá-la como eu amo a mim mesmo. Sabe o que levava Paulo a tomar chibatadas e açoites e ir de cidade em cidade pregando o Evangelho e muitas vezes sendo escorraçado, apedrejado e expulso das cidades? Sabe o que levava Paulo a continuar fazendo isso? O amor pelas pessoas. Sabe o que levou muitos cristãos a saírem lá da Europa, depois do descobrimento do Brasil, e cruzar o oceano naqueles barcos, altamente tecnológicos? Aqueles barcos, que não balançavam, coisa maravilhosa que devia ser que as embarcações naquela época. E o que fazia cristãos saírem lá da Europa e virem aqui para o novo mundo evangelizar pessoas? Nós faríamos isso. Estamos lá na Europa numa boa, tudo legal. Falei, deu um negócio na minha cabeça hoje, eu vou sair daqui, vou lá para o Brasil, lá aquela terra lá que foi descoberta recentemente, vou lá levar o Evangelho para aquelas pessoas lá. Quem faria isso se não for regado pelo Espírito Santo de Deus, meus irmãos? Se não for esta mudança feita pelo Espírito, a gente não vai nem aqui na esquina pregar o Evangelho. Então é o amor
pelo próximo, que nos move para proclamar as boas novas da salvação. Não é o dever, não é o senso de dever, não é a obrigação. O que vai nos mover é o amor pelas almas. Se nós perdermos o amor pelas almas, nós vamos perder o interesse pela missão. É por isso que as igrejas hoje não evangelizam mais, porque elas estão centradas nas suas programações, elas estão satisfeitas com os seus congressos, com as suas conferências, estão satisfeitas com os seus cultos, estão satisfeitas com o que acontece dentro do santuário e não estão se preocupando com o que acontece lá fora. Ah, pastor, esse negócio de evangelizar está fora de moda. Quem disse isso? Não foi a Bíblia. Mas por que as pessoas estão dizendo isso? Porque o amor está esfriando. E por que o amor está esfriando? Porque as pessoas estão perdendo a presença do Espírito Santo de Deus. Porque se você estiver cheio do Espírito, você vai estar inflamado por amor. Amém? Então, o amor, a primeira parte do fruto do Espírito, que Paulo chama de amor, ela está presente no nosso relacionamento conjugal, ela está presente no nosso relacionamento com o próximo, e ela está presente no nosso relacionamento com Deus. Nós estamos no versículo 39, volte para o versículo 37, por favor. Se você está cheio do Espírito Santo, você não vai amar somente o teu próximo, mas você vai amar principalmente o Senhor de toda a história. E Jesus, quando vai resumir os mandamentos, ele diz assim: ame a quem? O Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o seu entendimento. E no versículo 38 ele diz: este é o grande e primeiro mandamento. Não existe nada maior do que isso, irmãos. Agora, mais uma vez, como é que você vai amar a Deus se não for regado pelo Espírito Santo? E pessoas hoje estão deixando de amar a Deus, porque estão perdendo a sua essência. Pessoas estão deixando de amar a Deus, porque estão perdendo a presença do Espírito Santo. Ame o Senhor, versículo 37, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então veja como é que o fruto do Espírito, ele é importante, porque ele toca em todas as áreas da nossa vida. Este amor a que Paulo está se referindo na carta aos Gálatas, que é o amor ágape, ele é inexplicável. Como é que eu posso explicar esse tipo de amor? Porque esse tipo de amor, ele envolve compaixão e misericórdia incondicionais. É fazer sem esperar nada em troca. Nós somos motivados, meus irmãos, a dar e receber. Não é assim que funciona a nossa cabeça? Nossa cabeça funciona de que forma? Dar e receber. No reino de Deus, Jesus Cristo disse que melhor coisa é dar do que receber. No reino de Deus, as coisas funcionam diferentes. Então, meus irmãos, quando nós nos tornamos morada e templo do Espírito Santo, aí ele tem total liberdade para se manifestar em nós. E quando ele se manifesta em nossas vidas, automaticamente nós vamos transbordar esse amor que nós recebemos dele.
Quando você se torna templo, quando você se torna morada do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo vai gerar esse amor na sua vida, e esse amor vai transbordar para onde, pastor? Para o seu marido, para a sua esposa, para o seu próximo, para o seu Deus, para onde quer que seja necessário. Mas tem que estar cheio do Espírito, senão nada acontece. Nada acontece, meus irmãos. Deus é amor. A essência do Evangelho é amor. A essência da nossa missão é amor. Tanto é que João escreveu: se você não pode amar ao seu irmão, a quem você vê, você não pode, se você não consegue amar ao seu irmão a quem você vê, você não vai conseguir amar a Deus a quem você não vê. Então, meus irmãos, quando Deus enviou seu Filho para morrer na cruz, isso foi feito por quê? Por amor. Deus não tinha nenhuma obrigação de fazer, tinha? Ele fez por quê? Por amor. Por amor a quem? A homens e mulheres que mereciam seu amor, não é verdade? É óbvio que não. Ele fez por amor a homens e mulheres que nunca mereceram e nunca vão merecer. É esse o amor que o Espírito Santo pode gerar em nossos corações. A igreja só se moverá se estiver pautada nesse amor. Você não vai caminhar com alguém a quem você não consegue amar dessa forma. E você não vai conseguir amar alguém dessa forma se você não estiver cheio do Espírito. Por isso, meus irmãos, hoje nós precisamos nos render à fonte de todo o amor. E a fonte de todo amor é o Espírito Santo. Se você não buscar, se você não se encher do Espírito, você não vai ter o fruto do Espírito. E a primeira parte do fruto do Espírito que você precisa entender é esse amor incondicional, este amor sublime, que humanamente falando é impossível de ser alcançado, mas nós não estamos falando que ele vai ser alcançado pelo nosso esforço, nós não estamos dizendo que ele vai ser alcançado pelo nosso mérito, ele vai ser gerado em nós, e ele vai ser gerado em nós pela presença do seu Espírito. Posso ouvir um amém? Que você possa ter esse entendimento no seu coração, que você possa ter esse entendimento hoje, ou a partir de hoje na sua vida. Se eu quero ter o fruto do Espírito, se eu quero amar pessoas como Cristo ama, eu preciso estar cheio do Espírito. Como eu me encho do Espírito? Buscando. Como é que você enche a barriga de comida? Se você ficar lá vendo o programa da Ana Maria Braga, você vai ficar com a barriga cheia, você vai ver lá um monte de coisa gostosa, né? Mas aquilo vai encher a sua barriga? Sim ou não? Não. Para encher a barriga você tem que fazer o quê? Comer. Se você está com sede, adianta você ficar olhando para um galão de 20 litros de água? Você tem que fazer o quê? Pegar a água aí? Assim é o Espírito Santo. Você pode ler sobre o Espírito Santo, você pode ver pregações, palestras, congressos, conferências, mas se você não buscá-lo, nada vai mudar na sua vida. Você precisa se mover, você precisa clamar, você precisa buscar, você precisa pedir, você precisa falar com seus lábios: Senhor, enche-me do teu Espírito. Enche-me do teu Espírito, enche-me da tua presença, gera em mim este amor, que eu não tenho condições de praticá-lo sozinho, que eu não tenho condições de exercê-lo sozinho, eu preciso do teu Espírito. Você pode dizer amém?